Paz do Senhor, irmãos. Tenho aqui mais um vídeo, tá? Do pastor Lamartine Pozella. Nada contra o pastor, mas é que ele faz vídeos curtos e fica mais fácil a gente fazer um react, fazer um comentário. É uma pessoa que eu respeito, mas tem aqui um texto dele, um vídeo dele e eu quero comentar a respeito desse vídeo. Vamos lá? Também os discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais da vinda dele. E Jesus ele olhou para uma figueira e ele diz assim: olha, quando vocês observam a figueira, vocês sabem que está chegando o verão. Por quê? Porque na primavera, que antecede o verão, a figueira começa a florescer. O que significa o florescimento de Israel ou da figueira que representada é o nascimento do Estado de Israel. A partir de 1967, começa a contar a geração que vai ver o Messias voltar. Por quê? Porque Jesus é o nascimento do Estado de Israel. A partir de 1967, começa a contar a geração que vai ver o Messias voltar. Por quê? Porque Jesus diz: não passará esta geração sem que eu venha. Aí alguém vai dizer: mas quanto tempo é uma geração? Na Bíblia tem geração de 40 anos e até de 100 anos. Mas a verdade, gente, que eu creio, não podemos marcar data, mas eu creio que nós estamos vivendo na geração que vai ver o arrebatamento e a vinda do Senhor. Amém. Em relação à geração, eu também concordo com ele. Mas a figueira, nesse texto, de fato ela é Israel? Vamos analisar o texto? Tá. Então Jesus ele é questionado por seus discípulos também. Ele traz ali um esclarecimento para os seus discípulos. Tá? A seguir, a partir do verso 29, ele fala que essa vinda será após uma tribulação, tá? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Tá? Ele diz, o que ele começa a dizer? Sinais. Ele diz o quê? Guerras, rumores de guerras, tudo que a gente já leu. Mas ele está falando o quê? Que o primeiro, o sol vai se escurecer. Não é apenas em Israel. A lua não vai dar sua claridade. Também não é apenas em Israel. As estrelas cairão do firmamento. Não é apenas em Israel. Os poderes dos céus, não é nem o céu, os céus serão abalados. Quantos céus tem na Bíblia? É outra questão para você. Então todos esses serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sinal que não é apenas para Israel. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Todos os povos da terra, tá? Não é apenas Israel. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, o qual reunirão os seus escolhidos. Apenas em Israel? Não. Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Tá? E aí a gente entra aqui na parábola que o pastor ele usou. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Tá? Primeiro, o Israel de 1967, ele não é o Israel de Deus, ele não é o Israel bíblico. E se você tem alguma dúvida sobre isso, Ezequiel, capítulo de número 37, tem 3 vídeos no canal que vai mostrar aí, biblicamente, que esse Israel não é o Israel citado em Ezequiel capítulo 37. Se essa figueira não é o Israel atual, então o que Jesus está dizendo aqui? Vamos para o texto? Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Não está dizendo que Israel é a figueira. Ah, mas qual é a prova de que Israel não é a figueira? Qual é a prova? Vamos aqui em Lucas, capítulo de número 21, e o verso de número 30. Verso de número 25. Tá? O que ele diz aqui? Que haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, os homens desmaiando de dor, tá falando a respeito da vinda, e aí no 29 ele diz: olhai para a figueira. Olha aqui, verso de número 29, tá aqui,
Verso 29. Tá? Deixa eu tirar esse aqui para não confundir. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Lucas está dando esse entendimento. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está dizendo, vamos voltar para o nosso texto aqui de Mateus 24, o que Jesus está dizendo que não é apenas a figueira, mas todas as árvores. Jesus está usando a figueira como um exemplo. É uma árvore que dá fruto e dá fruto no verão. É apenas uma ilustração para dizer o quê? Para dizer que quando essa árvore, na primavera, ela começa a florescer, é sinal que o fruto está próximo. Os sinais que Jesus deixou aqui, ele abrange o mundo. Ele não está falando de Israel. Ele está falando do mundo. Tanto é que essa vinda é após a tribulação. E essa tribulação, a Bíblia diz que vem sobre todo mundo. Então, quando Jesus está falando da figueira, ele está dizendo o quê? Aprenda com essa ilustração que eu vou explicar para vocês. Quando os seus ramos se renovam, quando as flores brotam, sabei que está próximo o verão. Então, quem seria a figueira? A figueira é o mundo. A figueira, aqui, nesse contexto, é o mundo. Quando todos esses sinais estiverem acontecendo no mundo, saber que está próximo o tempo de você colher o fruto, do fruto ficar bom. Olha aqui o 33. Assim também vós, quando vocês vir de todas essas coisas, que coisas são essas que Jesus está falando? São os sinais. É tudo o que ele disse nesse mesmo capítulo. Quando todas essas coisas, guerra, rumores de guerra, escurecimento do sol, sinais no céu, no sol, sinais nas estrelas, sinais na terra, quando todos esses sinais estiverem acontecendo, saber que está próximo às portas. Quem que está próximo às portas? Jesus. Não é apenas a porta de Israel, é do mundo. Envolve o mundo. Então, o palco aqui não é Israel. Israel não é esse relógio escatológico, como muitos falam que esses sinais aconteceriam em Israel. Porque uma geração é de 40 e às vezes de 70. Não, isso não é verdade, irmãos. É verdade que a geração é isso, mas não é isso que a gente tem que colocar nesse texto. Entenda que não é a Bíblia que se encaixa em Israel. É Israel que tem que se encaixar na palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Então, Jesus está dizendo o quê? Que o mundo é essa figueira. E quando todos esses sinais estiverem acontecendo nessa figueira, é sinal que o fruto ele vai acontecer. E esse fruto aqui, nesse texto, é a vinda de Cristo, porque o texto está falando da vinda do Filho do Homem. E aí o verso de 34 diz: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isso aconteça. Que geração é essa? Muitas pessoas vão levar para o preterismo e vão falar que essa geração era a geração de Jesus, que essa geração era a geração dos apóstolos, dos discípulos, daquele momento. Não é isso que o texto está dizendo. Que geração é essa? É a geração que vê esses sinais. A geração que estiver na terra no momento em que esses sinais estiverem acontecendo, que sinais? Os sinais que Jesus disse aqui, em todo o texto. A geração que vê esses sinais, essa é a geração do arrebatamento e a geração da vinda de Jesus. Amém? Então o texto deixa bem claro que essa figueira aqui, ela representa o mundo. O mundo é o palco de todos esses sinais. O mundo é o palco da vinda de Cristo. Amém? Então fica aí esse react, esse comentário a respeito do vídeo que o pastor Lamartine Pozzella colocou aqui. Deus abençoe a todos.